São 7 horas e 28 minutos, de volta com o Novo Dia. A gente vai ao vivo agora, direto para a Espanha, para conversar com o Renato Paim, para saber como é que a Espanha lida com esse novo episódio de racismo contra o Vinícius Júnior. Renato Paim, está me ouvindo, Renato? Queria que você contasse para a gente exatamente como é que a Espanha, o espanhol, a espanhola comuns lidam com esse episódio que aconteceu. Acho que foi o 9º episódio de racismo contra o Vinícius Júnior no estádio na Espanha. Isso é assunto aí, as pessoas ficam indignadas, acham, como alguns, absurdamente, que o Vinícius Júnior estaria provocando alguma coisa. Bom dia. Bom dia para você, Colombo, para todo mundo que acompanha a CNN Brasil, pois esse tema ainda é muito delicado na Espanha. A gente ainda vê uma sociedade muito retrógrada quanto ao tema do racismo. Ela não consegue se auto-enxergar e se auto-julgar. Por que eu estou dizendo isso? Muitas das pessoas, e é comum a gente ouvir essa opinião nas ruas, seja de Madrid, de Barcelona, de qualquer cidade aqui na Espanha, que realmente o causador dos atos racistas é o próprio Vinícius, porque muitos acompanham um discurso de que antes do Vinícius, outros jogadores negros, brasileiros estavam por aqui e nunca havia passado algo do tipo. Porque a gente sabe que não tem nenhum tipo de relação e que a gente não pode, claro, associar nenhum tipo de ato dentro do campo com uma conduta que é criminosa fora dele. Mas, claro, existe boa parte da população que, sim, já tem instrução sobre isso e condena veementemente os casos que são reiterados. Nos últimos 2 anos, são 9 denúncias formalizadas pela Liga Espanhola de casos de racismo apenas contra o Vinícius Júnior, desde outubro de 2021 até o mais recente que a gente pôde acompanhar aí nas últimas horas. Desses 9 casos, Colombo, 3 já foram arquivados e apenas 2 deles tiveram aí algum tipo de prosseguimento, ou seja, foram identificados no jogo, por exemplo, do Valladolid e em outro jogo contra o Mallorca, torcedores que aí estavam proferindo frases racistas contra o Vinícius. E a punição foi simplesmente 6 meses para que eles não frequentassem o estádio. E a punição civil ainda não aconteceu, apenas existe uma possibilidade de multa de cerca de 4 mil euros, mas nesse sentido, a sociedade e a Liga Espanhola e a Justiça Espanhola se mostram muito pouco punitiva. A gente já entrou aqui várias vezes ao longo desses últimos anos, desses últimos casos, para contar que praticamente nada acontece. No ano passado, você bem se lembra, foi colocado na porta, numa ponte que fica praticamente na porta do centro de treinamento do Real Madrid, um boneco enforcado, dizendo aí insultos fascistas ao Vinícius. Ele estava aí vestido como o Vinícius Júnior, com a camiseta do Real Madrid e o número do Vinícius Júnior nas costas. Nada aconteceu, ninguém foi punido. Isso acontece na tarde de ontem, além de cânticos racistas antes do Vinícius entrar, porque imagens mostram que quando chegou o ônibus do Real Madrid, a torcida organizada do Valência, os ultras do Valência, proferiram cânticos racistas logo dentro do estádio também, outros cânticos de morra Vinícius dentro do campo. Isso precisa parar. A sociedade espanhola ainda precisa evoluir no sentido de cobrar mais punição e defender muito dos seus jogadores. A repercussão internacional tem chocado bastante e a gente já tem informações que membros da diretoria do Real Madrid vão até o fim para estar com o Vinícius Júnior, que ontem, em uma das declarações em suas redes sociais, inclusive postou que não sabe se o futuro, ele vai continuar lutando contra os racistas e não sabe mais se o futuro vai ser aqui na Espanha, o que pegou muita gente de surpresa, porque, claro, isso afeta demais o jogador que convive com isso há mais de 2 anos, praticamente diariamente em todos os campos que frequenta aqui na Espanha. Isso precisa parar e o Real Madrid vai cobrar agora fortemente isso com seus membros da diretoria e quer punições severas para tudo que aconteça agora em todos os gramados, em todos os ambientes aqui da Espanha. No fim da mensagem que ele postou, né, Renato, ele disse que vai continuar lutando contra os racistas, mesmo longe daqui. Foi a primeira vez, de fato, que ele abriu a possibilidade, mesmo que sem dizer com todas as letras, de deixar o Real Madrid, até porque o Real, ontem o Carlo Ancelotti, que é o treinador italiano do Real, foi muito contundente, né? Aliás, a repórter que foi iniciar a entrevista com ele, iniciou a entrevista pelo jogo, perguntando sobre o jogo. E aí ele diz à repórter que ele não vai falar sobre o jogo, que ele vai falar sobre o episódio contra o Vinícius Júnior. Aí ele pergunta à jornalista, você não acha isso importante? Aí ela diz, acho, ia perguntar, mas preferi começar perguntando sobre o jogo para a entrevista não parecer agressiva. Aí ele diz, olha, agressivo foi o que aconteceu lá dentro, não é a entrevista. E aí
ele fala de maneira muito contundente sobre o que aconteceu contra o Vinícius Júnior. O Real nunca embarcou na defesa do Vinícius Júnior com o peso que o Real tem e deveria embarcar. Com essa possibilidade deixada ali pelo Vinícius de eventualmente ir embora da Espanha, o que o Real vai fazer de prático agora para demonstrar apoio ao Vinícius Júnior e apoiar o Vinícius Júnior hoje significa, por exemplo, criticar essa figura ultrajante desse presidente da La Liga aí, não é? Então, qual é o peso que o Real Madrid vai dar para o caso agora? É diferente dos outros, Renato? Sim, agora o Real Madrid pretende entrar de forma mais intensa, se posicionando e trazendo todos os elementos possíveis para que, claro, quem cometa esses crimes sejam detidos, mas que existe um pouco mais de cobrança por parte da La Liga, que é a organização, porque aqui na Espanha, diferentemente de como é no Brasil, existe uma organização, uma entidade à parte que organiza o futebol, chamada La Liga, e tem esse presidente Javier Tebas. E ontem, depois do pronunciamento, o primeiro pronunciamento do Vinícius, que sempre é muito duro, sempre demonstra sua insatisfação quando isso acontece e claramente precisa se posicionar, o presidente quis, de maneira irônica, culpabilizar o Vinícius de alguma maneira, colocou o Vinícius aí dizendo que ele não estaria presente nas reuniões que a Liga tentou, que a competição tentou fazer com ele para explicar como ia o andamento das investigações. O fato é que ninguém foi preso até o momento. Em todos esses casos que citamos aqui, que houve denúncias, ninguém foi preso até o momento. Ou seja, a Liga se mostra incompetente nessas denúncias, porque apresentar uma denúncia não significa encontrar os culpados ou terminar ou acabar com esses problemas. E é isso que o Vinícius critica. Ele quer uma postura mais dura, que o Valência, por exemplo, onde aconteceu o último incidente, perca mandos de campo, que seja multado, que os torcedores sejam banidos do futebol. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. E o Real Madrid agora vê a possibilidade de perder a sua maior joia. Hoje, o Vinícius Júnior é o melhor jogador, o jogador mais diferencial, que tem um caráter aí de definir as partidas para o Real Madrid. Chegou a uma semifinal de Champions League, outra depois de ganhar na temporada passada. Ele vê como risco, porque o jogador está perdendo completamente a cabeça nesse momento, diante de tantas críticas e insultos racistas. Porque o Vinícius convive com esses dois lados da moeda aqui na Espanha. Tem o lado da violência, que é racista e xenofóbica, que existe e está presente nos campos de futebol e fora delas, mas também a imprensa espanhola, de modo geral, é muito dura com o Vinícius, é muito hostil com o Vinícius. Praticamente 8 em cada 10 comentários, 8 em cada 10 notícias são então tons pejorativos para o Vinícius. E isso tem muito a dizer de quando o Vinícius chegou aqui, foi muito criticado, ele precisou de um tempo de maturação para ser o futebolista que ele é hoje, para ser o jogador, melhor dizendo, que ele é hoje. E isso incomodou muito a imprensa espanhola, porque ele se cercou e ele não dá entrevistas para a imprensa espanhola, ele não fala, não se posiciona muito, ele apenas se posiciona com os meios brasileiros. E porque ele se sente mais confortável, sabe que o tratam melhor. Isso faz com que a imprensa, em vez de rever esse tipo de conceito, seja cada vez mais agressiva com o Vinícius. Eu entendo que a partir do que aconteceu ontem e da repercussão internacional, e que eu já olhei algumas capas dos principais jornais do país, eles começam a rever esse tipo de conceito e parar de culpar o Vinícius por atos que são indefensáveis. Mas o curioso é que eu estava vendo a capa do Marca agora há pouquinho, a gente pode inclusive separar daqui a pouquinho o jornal esportivo Marca, que é uma espécie de diário oficial do Real Madrid, né, Renato? Sem dar relevância para o episódio sim. Na capa, pelo menos. Eu só vi a capa, claro, estava vendo agora aqui pelo celular, não vi o conteúdo do jornal, mas se não está na capa, já é a percepção de como o jornal não dá a relevância devida para o episódio de ontem. Se eu não estiver enganado, a principal manchete é sobre basquete, o time de basquete do Real Madrid, alguma coisa nesse sentido. A gente vai separar a capa do Marca, porque já separamos agora uma nota que o Real Madrid acabou de divulgar, a gente vai colocar na tela aí para vocês, enquanto o Renato continua aqui com a gente pode chamar também o professor Vila para falar um pouco mais sobre o assunto. Essa é a nota que o Real Madrid acabou de divulgar. Eu vou pedir inclusive para o Renato me ajudar com a tradução de alguns órgãos estatais aqui. O Real Madrid, bom, vou fazer uma tradução macarrônica aqui, evidentemente, né? O Real Madrid mostra sua mais enérgica repulsa e condena
o que aconteceu no dia de ontem contra o nosso jogador Vinícius Júnior. Esses acontecimentos constituem um ataque direto ao modelo de convivência do nosso Estado social e democrático de direito. O Real Madrid considera que tais ataques constituem ainda um crime de ódio, pelo que há na denúncia da Fiscalia General do Estado. Está em português na tela? Ah, agora sim. O Real Madrid considera que tais ataques também constituem crime de ódio, razão pela qual apresentou a denúncia correspondente à Procuradoria-Geral do Estado, especificamente à Procuradoria contra Crimes de Ódio e Discriminação, para que os fatos sejam investigados e apuradas as responsabilidades. O artigo 124 da Constituição Espanhola estabelece as funções do Ministério Público para promover a ação de justiça em defesa da legalidade e dos direitos dos cidadãos e do interesse público. Por este motivo, e dada a gravidade dos fatos ocorridos, o Real Madrid recorreu à Procuradoria-Geral do Estado sem prejuízo do seu caráter privado no processo que está a ser instaurado. Assim, tudo muito bom, tudo muito bem, não é, Renato? Vai representar com o Ministério Público. Eu imagino o Ministério Público já faria sem a necessidade de ser provocado pelo Real Madrid. Sim. Agora, do ponto de vista esportivo, por exemplo, o Real Madrid vai para cima da Liga Espanhola? Porque a Liga Espanhola... Diga, Renato. É uma leitura importante, porque essa ida do Real Madrid diretamente à justiça comum, significa que ele não mais acredita no potencial da Liga, da competição, do Campeonato Espanhol de resolver os problemas dentro do âmbito da própria instituição. Ou seja, o Real Madrid, de certa forma, não claramente, mas ele expõe isso nessa nota, é que não confia mais no poder de reação, no poder de investigação, de denúncia da própria Liga. E vai buscar na justiça comum, que aí sim ele acredita, né, na promotoria, que pode resolver esse tipo de problema. Então essa é a mensagem que o Real Madrid está mandando, que não confia mais na Liga, e talvez isso vá representar um choque importante nos últimos anos, já que a Liga já tem uma dificuldade com o próprio Barcelona. Se tiver uma outra ruptura do outro lado, que são os lados mais fortes, pode inclusive ceder nesse momento. Mas essa é a mensagem clara do Real Madrid: não confiamos na Liga. A Liga não consegue resolver e solucionar os problemas que a gente já apresentou, que a gente já denunciou. Vamos para a justiça comum, a gente confia que isso pode mudar por ela. Tem uma nota do Valência também. A torcida do Valência foi a torcida racista de ontem, o estádio Mestalla, histórico estádio de futebol do mundo, né, da Europa. Infelizmente, permanentemente manchado a partir de agora. O clube tem firme compromisso com valores de respeito e esportividade e reitera seu posicionamento contra a violência física e verbal nos estádios. Assim, lamentamos os acontecimentos ocorridos durante o jogo da 35ª jornada da La Liga. Embora se trate de um episódio isolado, o que não é de maneira alguma, essa é uma aspa minha aqui, as ofensas a qualquer jogador adversário não têm lugar no futebol e não se enquadram nos valores e na identidade do Valência. O clube está investigando o ocorrido e tomará as medidas mais severas contra os responsáveis. O Valência também condena qualquer ofensa e pede o maior respeito aos nossos torcedores. Apesar de denunciar veementemente estes incidentes isolados, o Valência gostaria de agradecer aos mais de 46 mil torcedores presentes pelo apoio à equipe. Bom, não foi isolado de maneira alguma. A maioria do estádio ontem cantou contra o Vinícius Júnior. Cantou contra o Vinícius Júnior? Não, né? Cantar contra o Vinícius Júnior seria normal. Cometeu crime de racismo contra o Vinícius Júnior, inclusive criança. E eles fazem um negócio agora, né, Renato, que é uma parte da torcida grita mono, que é macaco em espanhol, e outra parte da torcida grita tonto, porque o som no estádio se confunde, não é? E aí, não, mas eu estava gritando tonto, não era mono. É proposital essa mistura que eles fazem na arquibancada, Renato? É um som que é muito parecido aqui, né, na pronúncia, e claro, quando se entoa mais de 40 mil pessoas, fica difícil você distinguir exatamente o que as pessoas estão dizendo. Mas é claro que algumas pessoas ou se aproveitam desse momento em que a maioria grita tonto para, claro, gritar mono, que é a palavra macaco em espanhol. E isso acontece porque a gente consegue escutar, quando a gente acompanha todos esses vídeos, que realmente a maioria canta tonto, mas alguns esporádicos, e que são vários, num estádio de 40 mil pessoas, se escuta várias vozes dizendo mono. Ou seja, é claro, se escuta, as provas estão aí, são evidentes. E eu acho que o mais lamentável nessa nota do Valência, que apesar de admitir que houve algum tipo de gesto racista por parte da torcida, não há nenhum tipo de desculpas ao Vinícius Júnior.
não cita diretamente o jogador e não há esse pedido de desculpas e um certo meia-culpa do clube para tentar investigar e dizer que isso não vai passar de novo com o Vinícius quando chegar no estádio de novo, que é um dos grandes clubes, o Valência, da Espanha, e é um dos grandes estádios. E a gente vê essa falta de segurança do ponto de vista da estrutura, né? Todo mundo pode chegar aí, ninguém é culpado, entra e sai, e ninguém é identificado. Mas é triste ver, Colombo, que muitas das pessoas que estão ali embarcam uma família inteira. A gente vê jovens, como você disse, crianças, todos juntos entoando um coro que é repugnante. Bom, tem até criança ali na arquibancada gritando mono, mono. É um negócio chocante para quem vê, né?